Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá você que está chegando para mais um vídeo aqui no canal. Hoje você não vai aprender um passo a passo, um procedimento, algo para fazer com as suas rosas do deserto. Não. Hoje eu vou falar sobre 7 erros que a maior parte das pessoas que cultivam rosa do deserto cometem e você pode estar cometendo também. Então é muito importante você não pular partes desse vídeo, não acelerar, não ir direto para o final, não ficar querendo adiantar as coisas, porque de repente um desses erros é o que você está cometendo e está atrasando a sua rosa do deserto. Está fazendo com que ela não floresça, ou com que você perca a rosa do deserto, ou que você não saiba como fazer correto todos os procedimentos. Inclusive, olha só, essa aqui ó, com folhas amarelas, você vai saber o que é isso. E eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje. Então não saia, não pule pedaços, não vá direto para o final. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito prazer, eu sou o professor Cido, sou especialista em agronomia, especialista em botânica e estou aqui para compartilhar conhecimento sobre rosas do deserto com você. Bom, vamos para o primeiro erro. Faz dia que eu queria falar dele. O primeiro erro é ter essa ansiedade, essa pressa de ver as flores muito rápido na sua rosa do deserto. E para que isso aconteça, você acaba colocando um monte de coisa que você nem sabe se funciona ou não na sua rosa e ela acaba sofrendo com isso. No vídeo de hoje, você vai escutar aí cachorro latindo, muito barulho. Eu estou na minha residência hoje num feriado durante o dia normal aqui e por isso vai ter bastante desse barulho ambiente aí. Gente, mas olha só. Há muitos dias eu venho conversando isso com meus alunos, minhas alunas lá da Escola das Rosas do Deserto, nas mentorias que a gente faz, nos acompanhamentos, e eu tenho falado muito sobre essa ansiedade, e eu já passei por isso, gente. Há um momento que você vai lá, olha a sua rosa para ver se tem flor. Não tem flor, você volta, meu Deus, o que que tá errado? Por que que na dos outros tem e na minha não tem? Aí amanhã você tá lá de novo, querendo ver, gente, não tem flor ainda. E aí, você assiste esses vídeos malucos na internet, que manda colocar um monte de coisa maluca e você vai colocando. Coloca uma coisa, coloca outra, coloca uma, coloca outra. Daqui a pouco você colocou 10 produtos, ambos são ricos em nitrogênio e isso começa a queimar a sua planta. Ao invés de ir para frente, ela começa a atrasar porque ela tem uma luta para resolver essas coisas aqui dentro do vaso e isso vai atrasar ainda mais a floração da sua rosa do deserto. Você precisa entender a evolução floral, você precisa entender, aceitar e esperar o tempo. Primeiro você planta a semente, aí você cuida da plantinha, ela vai crescer, né? Se você cuidar corretamente, seguindo as regras naturais que a gente ensina na Escola das Rosas do Deserto, lá pelo 4º mês você já vai ter floração na sua rosa do deserto. Mas se você fugir de alguma regra, fizer alguma coisa errada, isso vai demorar mais tempo. Então, você precisa aceitar que há um tempo, né? Até a Bíblia diz isso, que há um tempo para todas as coisas. E você precisa entender que a rosa do deserto não vai adiantar, não vai dar flor na hora que você quer, mas na hora que ela estiver pronta. Então é preciso tomar cuidado com o que você coloca aqui no vaso, porque de repente o que você coloca aqui não acelera o processo, mas tem a promessa de acelerar e acaba atrasando, fazendo com que sua rosa fique tentando eliminar aquele excesso daquele produto e enquanto isso não acontece, ela também não dá flor nem vai para frente. Então, para de ansiedade, para de pressa, espera as suas meninas, espera as suas rosas do deserto, que na hora certa elas vão te presentear com muitas flores. Só para você entender melhor, essa questão da evolução floral, isso acontece de forma natural, é uma das regras naturais das rosas do deserto, é uma série de aulas que a gente está atualizando na Escola das Rosas do Deserto, colocando lá para os nossos alunos terem acesso a esse processo e acabar de vez com essa ansiedade. Agora, olha só. Se você continua colocando vários produtos diferentes, pensando em acelerar, forçar a floração,
A sua planta pode, né, ficar com folhas amarelas assim por ter queimaduras, ela pode ficar atrasada na brotação, ela pode definhar e pode inclusive ter apodrecimento de raiz. Você vai lá apertar, tá molinha, não tá durinha igual essa aqui. Você chega lá, tá molinha, sua raiz está apodrecendo. Por quê? Porque há excesso de nutrientes no vaso, né? Eu já falei sobre isso, vou explicar novamente de uma forma mais técnica para você entender. É igual a alface. A alface não faz bem para a saúde, mas você não vai lá todo dia, pega um pratão assim de alface e come. Não, você precisa dos demais nutrientes. Não adianta você comer um monte de alface de uma vez só, você precisa comer a quantidade certa para te dar o resultado certo. Aqui, os nutrientes têm a mesma função. Se você colocar em excesso, você vai ter problema e não vai ter benefícios para a sua rosa do deserto. Pessoal, o segundo passo, o segundo erro que as pessoas cometem é usar um vaso muito grande. Ah, Cido, esse vaso está apertado para essa rosa do deserto. Negativo, gente, olha. O vaso está no tamanho ideal para a rosa do deserto. Um tamanho que não está sobrando muito nas beiradas. Por que que eu sempre mostro e falo isso, gente? Porque se o vaso é muito grande, a planta precisa crescer muitas raízes para tomar conta de todo aquele solo, para depois que ela crescer as raízes, ela concentrar na floração. Então é normal, quando você coloca em um vaso muito grande, a planta atrasar o crescimento, tanto da folha, da folhagem, quanto da floração. Por quê? Porque ela está conquistando o território lá embaixo, ela está mandando raízes para todos os lados para ver o que tem e o que ela consegue de nutrientes ali. Então, quando ela tiver um sistema radicular bem formado, ela volta as atenções para a parte externa da planta. Ela volta suas atenções para a parte aérea, para a parte que você vê. Enquanto isso, lá embaixo, está tendo um trabalho de crescimento, de conquista, de formação do sistema radicular para retirar mais nutrientes do solo. O vaso precisa estar no tamanho que combine aí, ó, com as raízes da sua planta. Não adianta também a gente colocar um vaso muito pequeno. Esses aqui estão nos tamanhos. Quando que esse vaso não vai atender mais essa planta? Quando você olhar aqui embaixo aqui e você perceber que ele começa a deformar. Começou a deformar é porque a raiz já encostou, né, já está lutando por um espaço que ela não consegue aqui dentro. É normal, olha, eu deixo, sempre falo isso para questão de rega, eu deixo esses 2 dedos de profundidade aqui, ó, eu não encho até em cima, porque aqui eu encho de água todos os dias. É normal que esse substrato suba, por quê? Porque a raiz cresce e 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, então o substrato acaba subindo. É interessante você ter vasos assim, que estejam no tamanho ideal para a planta. E como você vai saber disso? Não existe um manual de regras, não está na ABNT em lugar nenhum. Você precisa olhar e ver que a sua planta ficou bem. Se ficou grande demais, já vá se preparando, porque ela vai atrasar a floração. O terceiro erro, e é um dos que mais a gente encontra, as pessoas que convidam a gente para ver as rosas, para olhar, para saber por que está atrasada, por que está com aquele problema, é exatamente a questão da rega. Deixa o substrato secar para depois regar. É um erro. Você precisa regar a sua planta 2 vezes por dia para quem está em regiões onde o sol é forte. Para quem está em região fria e que está chovendo, se ela está tomando chuva, deixa ela em paz com a chuva dela. E aí vai aparecer muita gente dizendo, Cido, mas eu regava e minhas plantas apodreciam. Não tem nada a ver com a rega. Está ligado a objetos cortantes, perfurantes que estão no seu substrato. Pedra brita é campeã para isso. Ou então aquelas raízes que saíram lá no fundo e elas saem, o vaso fica macetando, amassando elas. Com o tempo, você vai ter o apodrecimento que começa de lá e vem até aqui em cima. Outro fator que pode apodrecer o caldex é quando você poda e coloca canela, ao invés de colocar cola instantânea que vai vedar. A canela não veda, gente, não sela. A canela tem ação antibacteriana, antifungicida, mas se tomar chuva, ela é só um pozinho de serra. Aquele pozinho vai juntar água, a água vai penetrar na planta e a planta vai apodrecer. A rega é sim interessante. Agora entenda,
se você deixa o substrato secar para depois colocar água de novo, a planta ela sugou ao máximo a água que tinha e começou a passar sede. Você vai dar água para ela de novo quando ela já está passando sede, e isso atrasa o crescimento e a floração. Por que que a gente dá água de manhã e de tarde? De manhã a gente vai lá, gente, não é molhar toda a planta, mas é colocar água aqui até encher o vaso. Como ele está bem drenado, essa água vai praticamente passar, molhar bem molhado e vai embora. Ela não vai ficar excesso no vaso que vai provocar apodrecimento. Depois, você molha à noite, por quê? Porque durante o dia o sol secou o seu substrato. Talvez aqui em cima esteja úmido, mas a planta já não está conseguindo sugar mais, né? Se você toma chimarrão, se você toma tereré, você vai entender isso. Há um momento que você pega, você percebe que ainda há um pouquinho de água na cuia, mas você não consegue mais sugar, porque a bomba começa a roncar. E é isso que acontece aqui com a sua planta. Tem um pouquinho de água, ainda tem aparência de úmido, mas ela não consegue retirar mais. O que que você faz? Você rega à noite, porque na madrugada ela não vai passar sede. Ela vai crescer dia e noite e vai uma planta nova, como essa minha aqui, desenvolver um Caldex maravilhoso como esse que você está vendo. O quarto erro que muita gente comete, e agora eu vou falar dessa planta aqui, é exatamente isso aqui, gente, ó. Achar que a rosa do deserto está morrendo porque tem folhas amarelas. E muita gente me procura desesperado. Cido do céu, não sei o que fazer. Minha rosa do deserto está assim, ó, cheia de folhas amarelas. O que que eu vou fazer? Gente, existem alguns fatores que levam a isso. Sim, mas de forma geral, isso aqui é uma regra natural da rosa do deserto. As folhas envelhecem, amarelam e caem para ter a renovação da planta. Você pode observar que se a sua planta está perdendo folhas, logo ela vai se recuperar trazendo uma folhação, uma folhagem nova, vai ser uma planta nova, uma planta muito mais bonita, com folhas mais verdes, mais brilhantes, mais saudáveis. Mas existem alguns fatores, sim, que podem fazer com que sua planta fique sempre com folhas amarelas. E quais são esses fatores? O primeiro é excesso de adubação. Colocar muito nitrogênio no vaso, muitos produtos que contêm nitrogênio, vai fazer com que ela tenha folha amarela e pode ter até apodrecimento de Caldex e acabar morrendo mesmo. Colocar essas misturas malucas, beterraba, abóbora, batatinha, cenoura, que você bateu no liquidificador, colocar na sua rosa do deserto. O processo de decomposição que vai acontecer no vaso pode incentivar as bactérias e os fungos que fazem essa decomposição, pode incentivar eles a procurar as raízes da sua rosa do deserto e aí você vai ter isso aqui. Falta de água, né, regar em menos quantidade que o necessário também faz você ter essas folhas amarelas. E o excesso de água, o vaso que não está drenado, não está bem perfurado, o material é terra, é argiloso e segura, retém água, também deixa as folhas amarelas. Mas se você mora numa região que estava chovendo, como é a minha região, estava chovendo e agora está naquela transição entre a chuva e a seca, né, entre o período que chove e o período que não chove, as plantas vão passar por essa amarelão nas folhas aí, muitas folhas vão cair. E também isso acontece no começo, quando está parando a temporada do sol e começando a temporada da chuva, quando há essa mudança. Se você mora numa região como a minha, que não tem costume de ter tempos frios, né, frentes frias, e de repente passar uma frente fria, é normal que as suas plantas não aguentem e caiam também as folhas. Mas, resumindo, isso aqui acontece em todas as plantas, não somente em rosa do deserto, mas em todas as plantas de forma natural. Bom, agora que eu já te mostrei 4 dos 7 erros que as pessoas cometem no cultivo de rosa do deserto, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Mas é claro que vou, né? Mas tem um botão vermelho aí embaixo, você vai lá, clica nele, vai aparecer o sininho. Você clica no sininho, aparece a palavra todas. Por que que isso é importante? Porque toda vez que eu postar novidade aqui no canal, você será avisado e vai receber em primeira mão. Vai aprender a cuidar melhores da sua rosa do deserto de forma gratuitamente, sem precisar pagar nada por isso, porque toda semana a gente posta vídeo aqui para ajudar você a cultivar melhor as suas rosas do deserto. Gente, deixa eu aproveitar aqui esse meio de vídeo e falar de um amigo que eu fiz nos últimos dias, uma pessoa que a necessidade de uma pesquisa que eu estou fazendo aproximou da gente. É o Lucas, do canal Juína Abelhas. E o Lucas, ele tem um meliponário em Juína
e já trabalha com abelhas sem ferrão há mais de 6 anos. Eu vou deixar o link do canal e do Instagram dele também na descrição, para você se inscrever no canal e conhecer o trabalho maravilhoso que o Lucas está fazendo naquela região há mais de 6 anos. Lembrando, gente, que quando você vê uma abelha aí na sua planta, uma abelha aí na sua rosa, e ela está, é claro, buscando o seu sustento, né, forrageando, mas também ela está dando prosseguimento ao ciclo da vida da planta, porque ela poliniza, ela faz com que a planta tenha vagem. E nós vamos começar uma experiência agora, um experimento com abelhas sem ferrão nas nossas rosas do deserto. Nós temos observado que há um índice muito alto, inclusive é uma das técnicas que eu ensino na Escola da Rosa do Deserto, sobre a polinização utilizando aquele xarope do mel que atrai as abelhas para a rosa, né, e a polinização funciona. E agora nós vamos começar um outro experimento, que é o uso das abelhas, trazer o enxame, a colmeia para próximo dos nossos canteiros de rosa do deserto, para analisar até que ponto isso aí muda, até que ponto que isso aí aumenta o sucesso da nossa polinização. E nesse processo que nós vamos fazer aí nos próximos meses, até o final do ano, para você ver na prática o que nós estamos fazendo, nós estamos contando com a ajuda do Lucas, né, que é um amigo que, como eu já disse, um amigo novo, né, e também seguidor aqui do nosso canal, e nós somos seguidores do canal Juína Abelhas, que vai nos ajudar, vai facilitar esse procedimento, desde a captura da abelha sem ferrão até o momento que ela vai estar aqui convivendo com nossas rosas do deserto em flores. Gente, o quinto erro está relacionado ao quarto, é acreditar que a água apodrece o caudex da sua rosa do deserto, e isso não tem nada a ver. Ácido apodrece, não apodrece. As minhas, né, eu sempre tenho mostrado aqui, ficam na chuva, e olha que no Mato Grosso chove, não é brincadeira, e as que a gente traz para o hospital para cuidar delas aqui também ficam na chuva, e é lá na chuva que elas se recuperam de todos os problemas. O que você precisa? Ter um vaso bem furado, um substrato bem drenante para não reter água. O problema é reter água, gente. E o problema não está relacionado diretamente à água. E eu vou explicar isso em outros pontos desse vídeo. O problema é que a água que fica aqui dentro, ela chega a altas temperaturas na hora do sol quente, e isso faz com que haja micro rachaduras nas raízes e penetração de água, criação de bactérias. Mesmo que seja em um local frio, essa água armazenada ali em volta da raiz, ela vai amolecendo a raiz com o tempo, e as bactérias se aproveitam disso para penetrar na planta. Então, não é a questão de regar, é a questão de ficar imersa em água. O seu vaso, para você ter uma planta bonita, gente, ó, essa planta aqui é planta que, ó, foi podada agora para enxertar, inclusive, ó, enxerto, 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 né? São 4 enxertos aqui. Essa planta é uma planta muito nova, mas que tem esse caudex precoce grandão. Por quê? Porque ela recebe muita água mesmo. Só que o vaso, gente, ele é bem furado, bem perfurado, tem os pezinhos, então não retém água para ficar mantendo a raiz da planta de molho. Então, tira da cabeça esse negócio que água apodrece a raiz. O que apodrece é você ter um vaso não drenado, não furado, que os furos não sejam grandes o suficiente para essa água ir embora. Porque se você deixar ela sempre seca, pensando que ela é do deserto, ela vai ficar uma planta sempre mirradinha, sempre feia, e não vai para frente. A água na planta é uma regra natural, gente. E você escuta eu falando muito de regra natural, porque é o conteúdo que eu ensino na Escola das Rosas do Deserto. Por que é uma regra natural? Porque lá onde elas nascem, crescem, também chove, e não chove pouco. Então, o que acontece é que a água não fica empoçada no pé dela quando ela toma chuva. A água acaba indo embora. E ela precisa dessa água para fazer exatamente essa reserva que ela faz e ficar bonitona, como essa minha está ficando aqui, ó. Tá vendo aí como tá ficando linda? Pois é, isso aqui é uma reserva de água e nutrientes para o tempo que ela vai passar sede. Como a minha não passa sede, a reserva cresce a cada dia, a planta fica bonita a cada dia que passa. O sexto erro, gente, eu já falei muito disso aqui no canal e eu dou risada toda vez que eu escuto, é acreditar que pó de café vai fazer a sua rosa do deserto florescer. Não vai.
tá? Já tire isso da cabeça, não vai fazer florescer. Se você souber fazer da forma correta, como fazer a solução, você precisa deixar curtir por 3 dias ou mais, ela vai fermentar e vai liberar esse nitrogênio presente no pó de café. E não é no pó de café que você pega do pacote. Não, vou fazer isso aqui que está sem açúcar, não é negativo. Você vai usar de preferência aquele pó que você já coou, o café que já passou por uma água fervendo e ali já ajudou ele a amolecer, a liberar os princípios ativos que vão se transformar em nitrogênio, esse macronutriente que deixa a planta cheia de folhas verdes e bonitas, não de flores. Então, olha só, se você procurar aqui no canal, vou deixar o link aqui para você ver, do vídeo que eu ensino a fazer essa calda do pó de café, para você ter um macronutriente chamado nitrogênio, que deixa a planta verdinha, bonita assim. Isso vai te ajudar muito, mas não vai dar flores. O pó de café é rico em nitrogênio, e nitrogênio é para a parte verde da planta. E o último erro, pessoal, chegando aqui ao último da lista, o 7º erro, é você pegar o seu vaso e colocar ele assim, diretamente na calçada ou no piso, lugar que pega sol. Você precisa colocar lá um tijolo, um suporte de madeira, uma bancada, um banquinho, uma cadeira, alguma coisa para colocar a sua planta em cima. Por quê? Porque o sol que bate naquele piso reflete e faz com que haja um superaquecimento do piso. Então, olha só, eu tenho uma calçada aqui em volta da minha casa toda, ela fica na tarde, não dá para andar descalço nela. Já percebeu que é assim? Se você pisar descalço na calçada onde ela pega sol, você não consegue andar? Pois é, agora você calcula que o cachorrinho, o gatinho, o seu bichinho de estimação, ele desvia daquela calçada em horários de sol quente, ele não anda por lá. Mas a sua planta fica lá o dia inteiro absorvendo aquele calor, cozinhando a raiz, né? Existe até um dito popular que se você colocar uma frigideira com um ovo lá, o ovo vai fritar. Então, se você coloca a sua planta, está úmido aqui dentro, está molhado, ela está no sol, aquele calor subindo o tempo inteiro, o calor do sol por cima, o mormaço que vem da calçada por baixo, cozinha as raízes da sua planta. Ela com o tempo se ambienta a isso, mas fica uma planta mirrada, uma planta que não vai para frente, uma planta que não adianta. A ideia que eu te dou é que se você tiver tijolo, coloque ele com os buracos para cima e coloque a sua planta em cima, né? Você pode fazer um suporte, você pode fazer uma bancada de madeira, colocar sobre estrados de madeira, né? Que são esses pallets que a gente consegue. Tudo isso ajuda a fazer o quê? Fazer com que o calor do piso, o calor do chão não seja repassado para o seu vaso. E se a sua calçada é revestida com cerâmica, esse calor é multiplicado em até 10 vezes, o que faz com que a sua planta definhe muito mais rápido. Gente, ó, esses detalhes que fazem a sua rosa do deserto ir para frente, ficar bonita, ficar diferente, eu ensino tudo isso lá na Escola das Rosas do Deserto. Lembrando que as matrículas estão abertas. Você pode ir lá embaixo agora no link da Escola das Rosas do Deserto, né, ou aqui do lado. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado e também na descrição. Clica no link, vai para a página. Se você quiser ser aluno, já vai direto para o botão matricular e aproveite que as matrículas estão abertas. Matricule e venha fazer parte das turmas da Escola das Rosas do Deserto, que todos os dias tem esse contato comigo aí para ajudar, para auxiliar as pessoas a terem rosas cada vez mais bonitas. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas a terem rosas bonitas como você tem. Um abraço, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.